Você sabe qual é o maior pecado do ser humano? A gente às vezes gosta de graduar, né? Puxa, você viu aquilo que apareceu essa semana no Brasil Urgente? Não sei se alguém assiste, né? O da Atena. Né? Ali é uma seleção de perversidades, né? E às vezes até exagero de olhar em cima dessas coisas. De vez em quando eu dou uma olhada só para saber o que está acontecendo. E todo dia é má notícia, má notícia, má notícia. Não tem boa nova nenhuma ali, nunca. E aí você às vezes pensa assim, puxa, esse crime de hoje foi pior do que aquele da semana passada, né? Sabe qual é o pior pecado do ser humano? É ter sido criado por Deus para um propósito e não cumprir esse propósito. É claro que tudo aquilo que nós fazemos, que quebra a lei de Deus, é pecado. É evidente. Mas existe uma dimensão daquilo que é pecado na nossa existência que vai muito além de uma lista de coisas que nós fazemos de errado ou que nós não fazemos e deveríamos ter feito. É falhar em cumprir o propósito de Deus. Quando Deus criou o ser humano com um propósito. Ele cria o ser humano lá em Gênesis 1 e dá uma ordem ao ser humano. Agora você vai reger o restante da criação. Você está aqui como sacerdote, como administrador daquilo que eu criei que é bom. E o ser humano errou. O ser humano caiu em pecado, querendo ser autônomo, independente, querendo ser como Deus, seguindo a sugestão da serpente, lá no jardim, e querendo com isso ser completamente independente, sem qualquer ligação com Deus para administrar a boa criação. Deus colocou o ser humano no jardim para cultivar e guardar o jardim. Lá em Gênesis 2,19, Deus chama o homem para dar nome aos animais. Interessante isso, né? Deus chamou o ser humano para dar nome aos bois. Né? Já ouviu essa expressão? Nome aos animais. Isso significa que tem controle, que tem um propósito, que tem alguma coisa com o ser humano em relação à criação. O ser humano está aí para levar adiante o projeto de Deus quanto a esse mundo, toda a natureza e o mundo e a humanidade. E o ser humano se declara independente de Deus. Então o pecado é muito mais do que atos pecaminosos. O pecado é não estar sob aquilo que é o propósito de Deus e viver uma vida totalmente baseada no seu próprio umbigo. É olhar para si mesmo e pensar, eu vivo do jeito que eu quero, e acabou. Que é como o ser humano faz hoje em dia por aí. Numa sociedade desorientada, sem valores, o que nós vemos? Pessoas tentando viver a vida e aproveitar dos prazeres e dos instintos naturais e buscar riqueza ou prosperidade para de alguma forma dar mais vazão a isso. É o hedonismo, a busca pelo prazer, e o narcisismo, que é o culto de si mesmo.